Fala galerinha, estamos aqui para mais um dos nossos videoprocessos. Hoje com a caricatura mangá de Barack Obama, onde foi feito o desenho a lápis, escaneei, tratei no Photoshop e agora vou fazer a finalização pelo Paint Toolsai. Para início de trabalho é importante saber qual configuração de pincel, qual o melhor pincel utilizar. No caso do Paint Toolsai, eu gosto de utilizar muito o Ink Pen. Ele tem uma configuração de pincel bem legal para se trabalhar. Uma vez que eu tenha ele configurado, eu ajusto o Stabilize também para que eu possa ter uma velocidade legal. No caso eu escolhi a velocidade aqui S1, que é para minha mão, consigo trabalhar bem tanto a estabilização quanto a pressão ou a velocidade do traço. A pressão a ser utilizada você pode escolher aqui à esquerda, no caso no meu painel, nas configurações de pincéis. A velocidade S3 aqui é um pouquinho mais lento, está me dando uma possibilidade de controlar melhor. E a pressão que eu utilizei foi 86 no Hard Soft, no painel aqui à esquerda, para o pincel Ink Pen. Bem, a gente aí tem que abrir uma nova camada, no caso do meu painel aqui à direita, e aí nessa nova camada eu vou começar a trabalhar essas linhas com Ink Pen. De acordo com a iluminação aqui dos olhos, eu tenho uma área de sombra aqui à esquerda, é onde eu vou deixar as linhas um pouquinho mais grossas, para poder ter um acabamento de sombra melhor. Eu tenho um pouco de costume de finalizar também com bico de pena, então não uso as linhas todas fininhas, como se fosse feita a caneta. Eu uso um pouco a variação da pincelada, deixando um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, de acordo com o que eu perceber que está legal, de acordo com o que eu ver aqui que está mantendo as pressões ou as espessuras legais. No Paint Toolsai a gente pode rotacionar a imagem. Eu configurei para ficar no botão, na letra R. Aí eu posso rotacionar a imagem, o que facilita de fazer a linha de finalização em alguns ângulos. Uma vez que você consiga se adaptar a essas configurações, você vai conseguir fazer os traços mais inteiros e com mais firmeza também. É uma das coisas muito boas que tem no Paint Toolsai, é que com essa configuração aí os seus traços não ficam tremidos. Ele consegue estabilizar melhor a pincelada que você tem que utilizar. Bem, aí eu vou seguindo a arte final, procurando ter o cuidado com a variação dos traços. Geralmente os traços externos eu mantenho um pouquinho mais grosso em relação aos traços internos. Tento não deixar a variação ficar muito perceptível em linhas muito grandes. Geralmente eu gosto de trabalhar essa variação do traço mais no começo dele ou no final. Eu deixo o traço um pouquinho mais fino e um pouquinho mais grosso no final. Sempre use linhas inteiras, evite ficar partindo a linha, ficar quebrando a linha. Sempre tente traçar uma linha inteira e contínua. Essa parte de arte final geralmente não tem muito segredo para se trabalhar, pelo menos aqui no SAI. Como você pode estabilizar, fica mais fácil para você manter as linhas um pouquinho mais inteiras. No Photoshop, no Paint é um pouquinho mais difícil, você tem que fazer a linha um pouquinho mais rápido, porque qualquer tremida, qualquer traço que esteja instável, fica logo perceptível pela tablet. Aí para facilitar eu prefiro utilizar o SAI. Às vezes eu faço arte final no Painter também, que eu acho legal, mas normalmente eu prefiro utilizar o SAI por ser mais prático nesse quesito. A chance de erro é menor. Bem, aqui no rosto as linhas internas devem ser mais finas também do que as linhas externas. Aí tome um pouco de cuidado com isso daí para você manter
sempre essa diferença da linha externa para a linha interna. Trabalhar os elementos como a borda aqui do nariz pode ficar até um pouquinho só mais grossa, mas as rugas de expressão é bom não detalhar muito, coisa desse tipo, que no mangá fica muito visível e acaba deixando o personagem muito mais velho. A mesma coisa aqui para a boca. A gente pode trabalhar dessa mesma forma, mantendo as linhas mais fininhas, o que gera um acabamento melhor. Você pode trabalhar seguindo essas linhas sem problema nenhum. A linha dos dentes também é um pouquinho mais fina. O lábio superior, a linha no centro pode ser mais fina. E aqui no finalzinho a gente dá essa área mais escura aqui, pintando de preto, deixa a linha um pouquinho mais grossa. Trabalhando aqui na orelha, a linha ainda assim mais fininha, diferente da linha externa. A base aqui do cabelo, aí que aqui sim tentar manter um traço mais fino. Se você tiver dificuldade de fazer isso com um pincel só, você pode variar o tamanho do pincel. As linhas externas você pode usar um pincel e as linhas internas você pega o pincel um pouquinho mais fino. Se você preferir deixar as linhas mais contínuas, aumente a pressão no painel à esquerda. Você vai ter uma opção chamada Advanced. Você clicando nela vai abrir um subpainel. Nesse subpainel tem uma configuração onde tem hard e soft. O hard no caso é a dureza. Se você puxar a numeração para o 0, você tem que apertar bastante a tablet para a linha ficar grossa. Se você botar em 200, o pincel fica muito macio. Qualquer toquezinho que você der é como se fosse a pressão máxima da tablet. Então as linhas acabam ficando mais contínuas, fica como se fosse uma linha de caneta. Pode ficar mais fácil de trabalhar também. A arte final é muito variada, de artista para artista. Cada um curte um estilo diferente. Tem a galera que gosta de linhas bem fininhas para trabalhar mais as cores. E tem a galera que tem influência também de comics, gosta de trabalhar pressão, linha fina e linha grossa, o que acaba gerando algumas vantagens também. Tenha sempre atenção dos detalhes, deixar bem fininho, para você ter um resultado legal. Esse trecho finalzinho aqui eu vou acelerar um pouco até o começo das cores de base. Bem, para essa parte aqui a gente vai ter um pouquinho de aceleração no vídeo. Tente manter as linhas dos olhos um pouquinho mais grossas, que é uma das características do mangá, a linha da pálpebra quanto a linha da íris. Pode deixar ela levemente mais grossa em relação a todas as linhas do resto das linhas de contorno e as linhas internas. Uma vez que você faça isso, você vai dar um acabamento que o mangá realmente exige, que é para deixar os olhos mais ativos, mais brilhantes, mais bonitos, coisa desse gênero. Tem sempre atenção também com relação ao bico, quando você estiver do desenho, para manter do mesmo lado dos olhos, que é o que vai dar indicação ou direção de luz e sombra. Isso aí acaba ajudando muito a sua própria colorização, que é a próxima parte que a gente vai mexer, onde eu fiz no Corepenta. Aqui falta só o texto do pescoço. A gente vai ter que mexer. Pronto, finalizando, agora vamos para o Corepenta. Eu salvei o arquivo como PSD, que é o arquivo de Photoshop, para ter como trabalhar a tradução dos programas. No Corepenta, a gente já tem aquele processo de abrir tomadas, sabe, passando
para cada camada, pele, cabelo, blusa, prata. Algumas dessas partes eu coloquei duas opções de uma mesma camada, como por exemplo o sorriso, os olhos. Eu coloquei ambos em uma mesma camada para facilitar as duas áreas distantes. Mas sempre se lembre também que no Painter você tem que ultrapassar um pouco as linhas de limite, aplicando as cores de base. Vocês vão ver aqui a aplicação da pele, eu pintei além do limite dele, para na hora de fazer a coloração, fazer os ajustes, não tem problema. O que acaba às vezes acontecendo é que a gente usa a linha de limite, mas na hora que vai pintar nela, o Painter acaba puxando das cores externas. Se for pintar uma área de preto até a linha de limite, quando você for pintar junto à linha de limite, o branco vai entrar na área preta e você vai comer cinza no desenho. Isso aí acaba não sendo muito legal. Então, estoure um pouco os limites das cores. Selecione a cor que você vai fazer a aplicação de base, renomeie a camada, para poder ficar mais fácil de você saber depois que área você está pintando. E aí faça a pintura em toda a área de pé, aqui no caso. Separe o cabelo, eu pintei a pele acima do limite do cabelo, a medida aqui nas laterais do rosto, eu procuro explorar um pouquinho essa medida, para na hora de misturar as cores, não ficar puxando da linha de fundo, que é a cor branca. Então eu sempre pinto um pouquinho além dos limites da linha de artificial. A próxima etapa que a gente vai aqui é o cabelo. A gente vai ter um tom cinza escuro o cabelo dele, ele tá meio grisalho, uma foto que eu usei por referência, para pintar o sobrancelho também. E o término, faz sempre que eu vou passando um pouco das linhas de limite. Depois de um pouquinho de trabalho para poder pagar bem, mas isso vai dar uma qualidade melhor na sua colorização. Os dois lados do término é meio assim, um azul, um pouquinho acinzentado na foto que eu vi de referência. A gente vai pintar agora a blusa e os olhos. São duas áreas que estão relativamente distantes. Acaba não já é um problema você ter os dois olhos no canal. Os olhos eu trabalho em tom meio cinza, trabalho branco total, assim como no jeito também. A configuração de pincel que ficou o Smarthouse para poder ter uma mistura, um nível de mistura melhor. Na camada seguinte eu pintei aqui a gravata e os olhos. Bem, agora eu tiro todas as camadas para começar a fazer a pintura. No caso, como as cores eram um pouco mais básicas, eu não criei uma paleta de cor específica. Eu trabalhei de forma um pouquinho mais direta. Nesse aspecto, claro, eu comecei a fazer as primeiras aplicações com os Smarthouse, depois peguei o Blender de Ocean Water para poder fazer a mistura no limite. Aqui onde está meio recortado, para dar um efeito um pouquinho mais suave, eu uso o Blender. A gente tem uma mistura um pouquinho melhor. Aí você vê que eu dou o corte com o Smarthouse, e com o Blender eu misturo um pouquinho mais, deixo mais suavizado os limites. A gente já vai ter aqui umas áreas mais escuras para começar a trabalhar. Aqui bem no limite do desenho, tá passando um pouquinho as linhas de corte. Vamos botar para união dos aspectos um pouquinho esverdeada. Aí tem que pegar um tom aqui que seja um pouquinho mais escuro. Pronto. A gente aí marca logo as áreas mais escuras do desenho com o Smarthouse mesmo. O Smarthouse também suaviza um pouco a pincelada, mas a mistura que ele dá por si só não é muito legal. Aí eu prefiro fazer o degradê ou o esfumaçado utilizando o Blender. Eu marco todas as áreas que tem um pouquinho mais de sombra primeiro, deixando um pouco mais definido o desenho. As áreas mais importantes de sombra, de definição um pouquinho melhor. E depois uso o Smarthouse para ajustar. Pronto. Agora vamos para o Blender para poder fazer os ajustes. O Blender mistura bastante as cores. Não use ele muito pequenininho, senão pode atrapalhar um pouco o tamanho, onde dê para fazer uma mistura legal com os dois tons que você está trabalhando. Tanto o tom de básico, que foi a primeira, quanto a escuro que você começou a colocar agora. Isso daí vai trazer um resultado melhor para o seu trabalho. Então deixa as áreas um pouquinho mais duras também, com um corte um pouco mais visível, para não ficar tudo muito esfumaçado. E não dá um resultado muito legal. Você vai ter um esquema como esse. Vou dar alguns toques, uma cor de base ou onde as áreas de sombra invadiam muito. Onde você perceber que está muito recortado, você pode utilizar um pouquinho do esfumaçado para suavizar. Bem, vamos lá pessoal, dando continuidade aqui. Essa orelha aqui do lado
esquerdo dele ou do seu lado direito, eu estou deixando o tom da sombra um pouquinho mais avermelhado, que é o que normalmente acontece com a nossa orelha quando a gente tem uma iluminação direta em cima dela, vindo um pouquinho por trás também, ou vindo muito de lado. Ela normalmente fica meio translúcida, dando um efeito um pouquinho mais avermelhado por causa da transparência da pele e o efeito do sangue na área luminosa, no caso. O sistema de trabalho continua sendo sempre esse padrão aí, o Smarthound, para você fazer a aplicação da cor mais forte ou mais recortada, e depois o blender para poder deixar a mistura mais suave. As cores que eu estou trabalhando aqui é com base na fotografia que eu tenho como referência dele. Então tem uns tons, umas áreas de sombra onde a pele dele realmente é um pouquinho mais avermelhada. A gente tem que pegar um tom mais próximo para poder trabalhar. No caso está sendo esse tom que eu estou utilizando aqui, um marrom meio barro. Aí segue o padrão, faz o recorte primeiro com o Smarthound, depois vem com o Blender, Just Add Water, para fazer essa suavização dessas áreas, para gerar um degradê, gerar um esfumaçado nessas áreas do desenho. Um detalhe legal é o seguinte: quando for usar o Blender, não trabalhe ele como se fosse um sistema de zigue-zague no traço, um vai e vem. Você começa puxando a cor no sentido, por exemplo, eu apliquei aqui essa parte na bochecha. Na hora de usar o Blender, eu uso do marrom avermelhado, do marrom barro, para a cor que está na base. Se você puxar da cor de base para o marrom, a cor de base vai predominar, vai prevalecer. Então a cor que você quer que prevaleça é de onde você tem que começar a utilizar o Blender. Se eu uso o Blender do marrom vermelho para a cor de base, o marrom vermelho prevalece. Se você usar da cor de base para o marrom vermelho, ao contrário, a cor de base vai prevalecer. A gente tem uma área de brilho aqui na bochecha dele também para trabalhar, sempre aplicando primeiro o Smarthound para poder deixar a colorização mais recortada, e depois a gente usa o Blender para poder esfumaçar ao redor. Aí repare, na hora de usar o Blender eu pego de dentro para fora, vou pegando da cor mais clara e depois puxando no sentido externo, que a gente vai ter um esfumaçado legal. Se a cor que estiver prevalecendo você achar que está ficando forte, você faz o processo inverso. Você usa, no caso aqui, da cor de base para a cor de brilho, que aí vai fazer uma mistura mais elaborada. Em último caso, você também pode usar um pouco do aerógrafo, que ele aí vai dar uma mistura mais suave ainda. Mais à frente eu trabalho um pouquinho com isso em algumas áreas. Mas aí vamos lá, eu sempre marcando o tom mais claro primeiro, com o Smarthound, deixando mais recortado. Vamos ver essas áreas de brilho que a gente tem aqui na testa, e depois o Blender, puxando do limite do Blender para fora, do limite da área mais clara para fora. Eu tenho aqui com o Smarthound. Procure meio que construir uma sequência de pintura padrão no Painter para você ter um bom aproveitamento. Existem diversas formas de você trabalhar, mas se você ficar alterando demais, você acaba demorando um pouco para pegar um padrão de construção que seja legal para você. Bem, aqui é o teste com aerógrafo, usar o Digital Airbrush, que nos dá uma configuração melhor para a gente fazer a barba aqui, o restinho de barba de Obama, tem um tom meio esverdeado. Eu uso um tom ali entre o amarelo e o verde e puxo um pouquinho para o cinza, a cor não ficar muito visível, não ficar muito forte, não ficar muito artificial. E aí você vai dar essa pintura em cima dos lábios e aqui no queixo também, sendo que ele tem perto dos olhos, ao redor dos olhos, o tom também estava meio esverdeado, o tom das olheiras supremas estava um pouquinho esverdeado, na testa um pouquinho próximo do cabelo também tem um tom levemente esverdeado,
Aí dá pra gente trabalhar para manter um certo tom de realismo no desenho. Aí, feito isso, vamos começar a pintar agora os lábios dele, a boca do Barack Obama. A gente vai ter aqui a cor de base. Deixar um pouquinho mais rosado. Na base aqui, na lateral da boca, um pouquinho mais escuro o tom aqui da foto. Esse é o estilo de Nigaoi que eu gosto de trabalhar, puxando um pouquinho do realismo. Aqui em Salvador já trabalho há algum tempo com essas caricaturas mangás, mas o pessoal daqui não entende exatamente a essência desse trabalho, que é transformar as características da pessoa em um desenho japonês, em um desenho estilo anime ou estilo mangá. Nem todo mundo fica tão parecido, que algumas pessoas têm algumas características de rosto que dá pra gente explorar bastante e deixar a caricatura até parecida. Só que aqui a maioria do pessoal não enxerga bem desse jeito. Eles esperam que a caricatura mangá, que o Nigaoi ou Nikao, como é conhecido em alguns outros estados, aqui eles esperam que fique mais parecido com desenho realista. E a proposta não é essa. É tentar transformar a pessoa no estilo mangá. A forma que eu consegui trabalhar para agradar ou para atender o público aqui de Salvador é mais semelhante a isso daí. É você fazer a caricatura de forma que fique parecido, bem parecido. Elas querem que fique mais parecido com ela do que necessariamente com a característica do mangá. Então o meio termo que eu consegui achar foi como esse daqui, onde eu trabalho de fato as características do mangá, que são os olhos mais grandes, mais expressivos, o desenho todo ele é mais limpo. Ele não tem peso de rachura, um peso de luz e sombra grande no traçado. E aí com a colorização, que serão para trabalhos de encomenda no caso, reforça essa ideia do realismo. Nós estaremos no Bon Odori no dia 29 e 30 realizando os trabalhos de caricatura mangá lá, mas no traço tradicional. A gente vai estar lá com o stand oferecendo esse serviço lá de caricatura mangá, mas somente com lápis. Vai ser um trabalho preto e branco. Futuramente a gente conseguindo uma tablet, uma Cintiq ou algo semelhante, a gente vai fazer a experiência de levar o trabalho digital também. Nós vamos seguindo aqui, trabalhando na área dos dentes, deixando um tom mais claro. Aqui eu já usei um branco para poder fazer essa parte mais clara, por causa do tom de base que já tinha, que era um tom um pouquinho rosado, um pouquinho cinza também, para não ficar aquele branco brilhante. E aí no branco agora eu vou gerando um destaque melhor para os dentes. A iluminação, como ela está vindo no caso da gente, a direita superior, então o lado esquerdo aqui do dente eu já misturo com blender em vez de usar o branco até o fim, para gerar um mínimozinho de contraste nessa área da boca. Os olhos eu também pintei uma área mais clara, pintei uma área branca. A gente vai trabalhar agora com a íris do olho, que eu começo deixando geralmente um pouquinho mais escuro. Começo trabalhando um tom um pouco mais escuro na pupila e uma sombra aqui superior. Necessariamente a pupila não precisa ser preto no caso do mangá. Você pode deixar um tom marrom mais escuro, que já passa naturalmente, que é a linguagem própria do mangá, é o estilo próprio do mangá. Você trabalhar uma pupila um pouquinho mais escura, mas não necessariamente preta. A gente aí vai ter esse efeito mais escuro, e agora tem que trabalhar também com o brilho.
trabalhar uma área mais clara aqui na íris do olho. A gente vai deixando os tons aqui levemente mais claros. Deixei um tom um pouquinho mais amarelado também ali na mistura de cores. E trabalhando dessa forma. Usa o Smurry Round para as cores de base e um pouquinho do Blender para misturar. Sempre pinte da área onde você quer a cor mais viva para fora. Pelo menos para pequenos detalhes como um olho assim, isso daí funciona legal. Você consegue gerar uma área de brilho que fica mais visível. Você agora vai trabalhar com a gravata. A gente vai ter aqui a gravata e a camisa. Não, a camisa. O tom azul mais claro. A gente vai pegar um tom ainda um pouquinho mais claro para poder pintar. A área de brilho, primeiro você trabalha com os tons mais fortes, depois ao redor pode trabalhar com um tom levemente mais claro, que já gera um nível de mistura. Depois você vem com o Blender e repete o processo para esfumaçar, para deixar mais como um degradê, dando um efeito como esse daqui. Você pode ajustar aqui ainda que faltou um pouquinho com o Smurry Round. Então dessa forma, a gente tem que deixar um espacinho aqui mais escuro, porque é a sombra da gola da câmera. Tem uma área de dobra aqui também, então tem essa parte ao redor mais clara e a parte aqui no meio um pouquinho mais escura, para a gente poder trabalhar um efeito de dobra da camisa. A gente vai ter isso daqui agora para esfumaçar e dar esse acabamento. Do outro lado a mesma coisa, os Smurry Round primeiro, as áreas de brilho, as áreas mais claras. E depois os tons que eu quero que venha dando essa variação aí. O Blend, melhor dizendo, para poder dar o efeito do degradê. Dia 29 e 30 no Parque de Exposições o Bon Odori. Estaremos lá com o nosso stand, fazendo oficinas de mangá, fazendo as caricaturas mangá. Se for no Bon Odori, não deixe de procurar a gente, viu? Aqui a parte que faltou, levando para o limite, como sempre, ficando um tom mais claro para poder trabalhar. Aplicando nas bordas é suave para gerar como degradê e vem com o Blender para terminar de ajustar. Um esquema desse aqui. Para dar um tom aqui mais claro ainda, para dar um pouquinho mais de brilho. Começando com o Smurry Round, depois indo pro Blender. Aqui também, do lado de um pouquinho desse recorte. E aí voltamos ao Blender para esfumaçar aqui na borda, no limite. Aqui para poder dar o volume da área da dobra, seria o ponto mais alto do pano.
Mudamos para o Blender. Fazendo dessa forma. A área mais escura aqui para dar um pouquinho o efeito da dobra do pano. A gente aproveita já desculpe, a sombra da gola, e o mesmo tom a gente já puxa aqui para o trecho que ficou um pouquinho mais escuro para dar o efeito da dobra do pano. Do outro lado aqui da gravata, a mesma coisa, tem que aplicar a sombra também da gravata sobre a camisa azul mais clara. A gente usa o mesmo tom do azul para aplicar essa primeira sombra aqui, ó. A sombra da gravata. Um tom um pouquinho mais escuro, bem embaixo da gravata e embaixo da gola. Esse tom mais escuro também. Você pode usar o Blender para espalhar ele um pouquinho mais para baixo. E aqui do outro lado a gente também utiliza ele para deixar bem escuro aqui junto da gravata, embaixo da gravata e embaixo da gola. Dando efeito assim. Usando aqui o aerógrafo para acender um pouquinho o tom de azul, pegar uma cor de azul aqui um pouquinho mais saturado para ficar mais vivo e dar esses retoques. Na gravata a gente já tem um tom de azul agora um pouquinho mais escuro para trabalhar. Eu vou usar aqui a lateral da gravata logo, onde tem um volume maior pela sombra. Às vezes o ponto ruim de trabalhar foto de algumas pessoas famosas, principalmente quando são aquelas fotos programadas, tem tanto ponto de iluminação diferente que cria efeitos diferentes nos panos que a pessoa utiliza, que se você não tiver atenção, você acaba se passando em alguns detalhes da luz e sombra. É preciso sempre ter atenção a essas questões, como você trabalhar esses efeitos de luz e sombra em aspectos diferentes. Mesmo sendo um desenho estilo mangá, isso daí também deve ser levado em consideração. A gente tem ali a sombra da gola da camisa azul. Aqui a sombra da dobra da gravata. E aí vem com o Blender para poder esfumaçar, para poder ajustar esses brilhos. Vou aplicar um tom aqui mais claro na gravata, que foi a área que tinha mais reflexo da iluminação. Provavelmente esqueci o nome do equipamento que o pessoal utiliza para rebater luz na fotografia. Então, mais ou menos nesse tom assim mais claro o lado de cá.
Tem essa área aqui de brilho. Essa área aqui de sombra. Fica mais escuro o tom. Um pouquinho do reflexo da camisa de baixo. Aplicar esse tom mais escuro aqui nas dobras da gravata também para criar mais volume. Aqui vai ter aqui nesse trecho do lado de cá. Agora vamos para o terno. O terno é um tom meio cinza, meio azulado, então vou começar aqui deixando um pouco mais vivo e mais claro, para pintar as áreas onde vem iluminação, um pouquinho de cima e de trás. O ponto principal é a direita superior, mas tem bastante rebatimento de luz aqui. Então a gente tem essas áreas aqui em cima um pouquinho mais claras. Faz a primeira pintura com o Smearhound mesmo, deixando os tons um pouquinho mais claros aqui na base, e depois com o blender faz o ajuste, deixando mais leve, deixando mais em degradê. Então vai ter isso daqui, do lado de cá a mesma coisa. Vai ter essas áreas aqui com os degradês para trabalhar. Com o digital airbrush a gente pode deixar aqui embaixo um pouquinho mais escuro, dá um efeito um pouquinho mais escuro nessa área do terno, e aí vem para a próxima capa, que agora vai ser o cabelo. Deixa eu achar onde foi essa mancha aqui para apagar ela. Pronto, na gravata. Apagar ela aqui. Pronto, voltamos agora para o cabelo. O cabelo dele está grisalho. A iluminação do mangá é um pouco tida por manchas. A gente vai tentar simular aqui por meio das manchas um efeito meio... Meu Deus do céu, meio cinza do cabelo, meio grisalho do cabelo de Obama. A preocupação que os doidos americanos tá dando pro cara.
Vamos aqui aos efeitos. Mais grisalhos do cabelo de Obama. Usar um pouquinho do Blender também para esfumaçar alguns trechos. Algumas outras áreas dá para deixar um pouquinho mais escuro com o aerógrafo. Alguns retoques com o aerógrafo. Aqui na sobrancelha, a sobrancelha dele pelo menos ainda está viva, está bem preto. Preocupação da cabeça não atingiu a sobrancelha não. Uma vez que tenha sido preenchidas as áreas, aplicados os efeitos de pintura, a gente agora tem que limpar os excessos. Uma das vantagens que eu acho que o Photoshop tem um pouco em cima do Painter e do Paint to Size, de alguns outros programas, é que a ferramenta de seleção, o laço, ela é bem versátil nessa hora. Eu vou fazer algumas pinturas no Photoshop também, vou postar aqui, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na hora de fazer a limpeza do desenho, acaba sendo um pouquinho mais prático essa ferramenta do Photoshop. Você pode mesclar do laço mão livre para o laço poligonal. Então a área que é bem redondinha, você faz no laço mão livre. Uma área que é poligonal, você usa o laço poligonal somente clicando no Alt, que faz essa mudança de uma ferramenta para outra. Você consegue selecionar essas áreas externas mais rápido e deletar ou dar o backspace para poder apagar. Tem gente que aí pergunta, poxa, mas por que você não usa a ferramenta laço? Porque se tiver uma área aberta, vai vazar tudo e aí vai dar um maior trabalho para você poder limpar do mesmo jeito. No caso do Painter, como é um pouco mais comum, isso daí, a tolerância de seleção tem que ter as configurações um pouquinho diferenciadas. Eu prefiro passar a borracha mesmo, para poder ir apagando tudo. Vou passando um pouquinho de cuidado, toda a parte ao redor, e vou apagando os excessos. Bem pessoal, aqui a gente tem a finalização do trabalho de Obama, né? Ficou faltando só os retoques aqui do cabelo, com um tom mais claro, para poder dar o efeito mesmo de grisalho. Eu só estou usando o pincel um pouquinho mais fino, para poder dar esse efeito de uma forma melhor. Esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo para a Caricatura H Encomenda, que é o trabalho digital. Muito bom para presente, para amigo, para namorado, para os pais, para o filho, para um amiguinho de um filho que curte mangá também. Certo? Você tendo interesse em saber sobre isso aí, pode entrar em contato com a gente através da nossa página no Face, através do nosso próprio canal no YouTube, através da nossa página do DeviantArt, enfim. Entre em contato com a gente faz o orçamento direitinho para o que você tiver de ideia. Pode ser um desenho de seu filho, sua filhinha que curte anime, curte mangá, com o personagem preferido dele, ou pode ser somente a caricatura dessa forma. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, que já teremos uma boa. Até mais, espero que curtam esse vídeo e seja útil também para ajudar vocês a praticarem. Um abraço.